Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje tem como tema Teorias da Administração, Ideias Fundamentais. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e iremos aprender um pouquinho sobre o que é administração e como foi construída essa ciência. Os objetivos da nossa aula de hoje é explicar o significado da palavra teoria, explicar como estão organizadas as teorias da administração, descrever as principais teorias que foram desenvolvidas na primeira metade do século XX e associar as modernas teorias da administração às suas raízes na antiguidade. Então, o primeiro elemento da nossa aula, o primeiro ponto que iremos discutir é a relação entre administração como prática e administração como teoria. Administração como prática, a arte de administrar, sempre teve presente na vida da sociedade. Desde os primórdios, desde a pré-história até os dias atuais, a sociedade ela se baseia em elementos da administração para organizar todas as dimensões da vida social. E isso foi independente, inicialmente, claro, de uma base teórica consolidada. Então, desde a pré-história, o homem ele dividia atividade. E isso, divisão de tarefas, é elemento constituinte da administração teórica e vem de uma prática. E todo o processo de evolução, Idade Média, o renascimento das cidades com grandes navegações, expansão marítima comercial, a primeira revolução industrial, até o início da segunda revolução industrial, a administração ela era feita como prática. Gestores, a partir de experiências empíricas, ou seja, experiências do senso comum que iam sendo passadas de geração para geração, eles iriam desenvolvendo atividades administrativas. Até que no início do século XX, a administração ela passa a ser sistematizada, passa a ser registrada em livros e estruturada com uma base teórica. E essa base teórica da administração, essa sistematização de conhecimentos, vem a partir da prática. Então, temos a prática alimentando a teoria e a teoria servindo como base de conhecimento para o desenvolvimento de uma nova prática por novos gestores, administradores e pessoas que atuam nas áreas administrativas. Então, tudo inicia lá em 1900 com uma figura denominada de Frederick Taylor. A primeira grande escola da administração é a escola clássica, e dentro da escola clássica da administração tem um movimento denominado de administração científica. E Taylor, ele vai para dentro de uma indústria, de uma fábrica, observar o sistema de trabalho, de produção. E a partir do momento que ele está lá dentro da fábrica, dentro da produção, ele começa a observar a melhor forma de se desenvolver o trabalho. Ou seja, ele buscou compreender como o trabalho era desenvolvido, cronometrar, e ele utilizava um cronômetro, o movimento que o operário ele fazia, e a partir daí ele buscou a melhor forma de se desenvolver a tarefa dentro da indústria. Imagine uma indústria caótica, onde cada um fazia o trabalho de uma forma. Taylor ele leva ordem para esse caos e define especificamente o papel de cada operário e como cada operário ele deveria desenvolver as suas atividades. E esses estudos desenvolvidos por Taylor é denominado de estudo dos tempos e movimentos. Taylor, ele tem
ele deixa um legado teórico que posteriormente é seguido por Henry Ford, e Henry Ford é o criador da empresa Ford Motors, que hoje temos aí o Ford Ka, o Ford Fiesta e uma série de carros que estão aí no mercado que vêm dessa indústria. E essa indústria ela foi criada em 1910 por esse jovem denominado de Henry Ford. E Henry Ford ele é muito importante porque ele pega o que foi construído de conhecimento por Frederick Taylor, lá em 1900, e amplia a visão. Henry Ford ele é responsável por grandes invenções. A primeira grande invenção é o automóvel, e ele desenvolve o automóvel dentro de uma oficina, e tem uma história que é contada que ele desenvolve dentro de uma oficina e tinha uma porta normal, igual a porta de uma casa. E para poder sair com seu grande invento, ele precisa derrubar toda a parede para tirar o carro dessa oficina e, ao mesmo tempo, cria o automóvel e a garagem. Brincadeiras à parte, Ford ele contribui de forma efetiva com a teoria da administração. Para além desse seu invento, ele cria uma forma de produção em larga escala, em grandes quantidades dentro da indústria, que é denominado de linha de montagem. Imaginem uma esteira gigante passando pelos operários, e cada operário ele se especializava em uma determinada etapa da produção do carro. Eu tinha um operário que era especialista em colocação de motor, outro especialista em fixação de porta, um terceiro que era especialista em colocar o pneu do carro. E cada um ganhava uma especialidade. E ele trabalha o conceito de divisão de tarefa, especialização do homem, fixação desse homem em pontos da produção. E a produção, ela passava por esse homem. E isso foi denominado de linha de montagem móvel. O terceiro autor é o Henry Fayol, que é um autor que, enquanto Taylor e Ford eles estavam preocupados com a parte de produção, de organização da produção da fábrica, o Henry Fayol ele propõe um conceito geral de administração. Ele via a administração de forma ampla, pegando da direção da empresa, desenvolvendo ações que essa administração ela passasse por todos os níveis da empresa. O terceiro autor é o Max Weber, que iremos discutir, aprender um pouco sobre ele. Ele traz a tipologia da burocracia ideal. E depois vem uma série de outros autores até 1930, que surge a segunda escola da administração, que é a escola que trabalha, que passa a enxergar o homem. Porque no período de Taylor, de Ford, de Fayol, de Max Weber, o homem ele era visto como uma engrenagem do processo de produção. Era uma visão denominada de homem econômico. Esse homem ele era pago só para produzir. E eles não conseguiam ver elementos sociais como sentimentos desses homens dentro do processo produtivo. E isso passa a ser visto pela Escola de Relações Humanas em 1930, o que nós iremos ver um pouco mais à frente. Principais ideias e evolução. Então temos aqui uma linha cronológica do processo de evolução das teorias gerais da administração. Dentre elas eu destaco a primeira escola, a escola clássica da administração, que agrega todos esses pensadores de 1900 a 1920. Posteriormente vem a Escola de Relações Humanas, que vai de 30 a 40, juntamente com a Teoria Geral de Sistemas. Na segunda metade
do final para a segunda metade do século XX, surgem os modelos japoneses, a escola oriental com modelo japonês de produção, a escola Toyota, que é uma evolução do modelo da linha de montagem, do modelo de administração pensado inicialmente por Ford e orienta todo um processo de desenvolvimento moderno da administração. Hoje, quando pensamos em uma linha de montagem automatizada capaz de produzir diversos carros ao mesmo tempo, graças ao modelo Toyota, o modelo japonês, o sistema Toyota de produção. E a administração ela continua evoluindo, até hoje continuam surgindo novos conceitos, novas formas de se pensar a administração e temos modernamente o enfoque comportamental que vê o indivíduo como um dos principais atores e o comportamento desse indivíduo influenciando diretamente o sistema empresarial, organizacional, e o enfoque sistêmico que vê todo o processo de globalização, todo o processo de redes de computadores influenciando o processo da administração, os impactos da comunicação, da evolução da comunicação, das tecnologias da informação no processo de desenvolvimento da administração. Essa nossa aula de hoje é um exemplo claro de que como as tecnologias elas diminuem as distâncias. Hoje estamos interagindo em um momento assíncrono graças ao processo de tecnologia, graças aos elementos que vêm desse enfoque sistêmico e de todo o legado da administração. Vocês poderiam me perguntar se estivéssemos em um momento presencial, professor, e essas escolas, elas, por mais que as abordagens sejam diferentes, elas se complementam para resolverem problemas da administração? Sim. Todas as escolas da administração, da escola clássica, a escola de relações humanas, a teoria geral de sistemas, o modelo japonês de produção, o enfoque comportamental, o enfoque sistêmico, são teorias complementares que nascem a partir da evolução do pensamento e nascem com a finalidade de resolver problemas que a tecnologia do momento permite ser resolvidas. Os 4 principais personagens da escola clássica, eles deixam algumas contribuições. O primeiro deles, eu já falei alguns pontos para vocês, o Frederick Taylor. Ele aplica o método de pesquisa, ele vem com a metodologia da pesquisa para melhorar a forma como as pessoas trabalhavam dentro das indústrias. Ele ordena o trabalho, ele busca, por meio do estudo dos tempos e movimentos, que é uma forma de treinar e selecionar os melhores métodos para desenvolver a tarefa, uma forma que o homem, com a menor quantidade de esforço e o menor tempo possível, aumente o nível de produção da empresa e, consequentemente, aumente a lucratividade da empresa. E esse era o grande objetivo de Frederick Taylor, gerar com o menor intervalo de tempo e o menor esforço necessário, maiores lucratividades para a empresa. O segundo pensador é o Henry Ford, que é o jovem da linha de montagem. Então, o que é que Henry Ford, da Ford Motors, como é que ele contribui? Primeiro, especializando o trabalhador. Ele pega o trabalhador, ele vai treinar o trabalhador em uma única atividade do sistema produtivo, ou seja, se eu tenho um trabalhador numa linha de montagem para montar um automóvel, um desses operários ele vai ser especialista em fixação de pneu. E ele vai aprender da melhor maneira possível a colocar os pneus do carro.
O Ford, ele fixa esse homem no posto de trabalho. O indivíduo ele vai ficar em um único local, a produção irá passar por ele por meio de uma linha de montagem móvel, uma esteira móvel, e ele vai estar desenvolvendo aquela única atividade durante todo o seu expediente de trabalho. E o trabalho, produto em processo de montagem, sempre vai estar passando pelo trabalhador. Então, foram essas as principais contribuições do Henry Ford. O terceiro pensador é o Henri Fayol, que, diferente de Taylor, diferente de Ford, Fayol ele pensa a administração de uma forma mais ampla. A administração da empresa é diferente das operações. A administração da empresa, o papel da administração da empresa é planejar, é organizar o processo de produção, adquirir recursos, certo? Aplicar recursos materiais de forma correta, coordenar e executar a tarefa e também controlar. Então, ele traz o conceito de administração como um processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e, por fim, controlar para ver se os resultados que foram inicialmente planejados estão sendo atingidos conforme o processo de planejamento. E o terceiro pensador, um sociólogo alemão denominado de Max Weber, que ele pensa a teoria da burocracia. E eu pergunto a vocês, a burocracia é algo ruim ou é algo bom? Será que o que conhecemos por burocracia foi o mesmo que Max Weber pensou lá no início do século XX? Max Weber ele pensa a teoria da burocracia como um modelo ideal, normas e regras necessárias para que a organização, para que a empresa, para que a corporação, ela funcione da melhor maneira possível. Muitas vezes podemos confundir o que é burocracia com disfunções burocráticas, com modelos muito pesados, modelos pouco eficientes. Max Weber pensa o contrário. Ele pensa a burocracia como uma forma de que venha, como um modelo que venha contribuir para que a empresa ela atinja de forma efetiva os seus resultados. E aí Max Weber ele contribui com o conceito de autoridade, e a autoridade é a contrapartida da obediência. E a autoridade, ela não é autoritarismo, o impor o trabalho, o impor a atividade pela força, mas a autoridade ela vai se basear em elementos que dão legitimidade, que faz com que o líder ele seja aceito pelo grupo, pelos seus liderados. E ele traz 3 proposições de autoridade, que é a autoridade carismática, que é baseado num carisma, na competência técnica, que são normas racionais, certo? E impessoais. Autoridade burocrática é a base da organização moderna. Não existe uma organização, um conjunto de pessoas que não tenham relações baseadas em autoridade. Precisa ter autoridade, mas como eu falei, baseado em elementos legítimos, aceito pelo grupo. Aqui temos a base da administração moderna, Fayol pensando a administração, a organização de forma mais ampla, e Ford e Taylor pensando o processo produtivo. Ford ele pensa a organização do processo produtivo e Taylor busca a eficiência, a melhor forma de fazer o trabalho, que é denominado de eficiência operacional.
Max Weber, ele traz 3 tipos de autoridade como a base dos elementos da burocracia ideal, que são os elementos de autoridade aceita. E a autoridade ela é aceita, segundo Max Weber, quando ela é baseada em 3 tipos de autoridade. A autoridade tradicional, que se baseia em usos e costumes, que passa de geração a geração e depende de crenças. As pessoas passam a ter admiração por aquele líder. Por exemplo, um papa. O papa é um exemplo de uma liderança tradicional. Liderança baseada na autoridade carismática. Se baseia nas qualidades interpessoais do líder, na capacidade desse líder ter carisma, ter empatia, ter a simpatia das pessoas o qual ele lidera. Existiram muitos líderes carismáticos. O populismo ele é baseado na liderança carismática. Os artistas eles exercem liderança carismática sobre os seus fãs. As pessoas são fãs, seguem aquele artista principalmente pelo carisma dele. Um exemplo de uma autoridade carismática. Possivelmente vocês já tenham ouvido falar em um piloto brasileiro que correu na década de 80 e 90 chamado Ayrton Senna. Ayrton Senna tem a sua base de autoridade, que até hoje ele é lembrado, até hoje passam documentários sobre ele, baseado no carisma, na empatia, na identidade que ele conseguiu formar com o público. E o último tipo de autoridade é a racional legal, que vai basear em normas impessoais e racionais, ou seja, na competência técnica, na capacidade que o líder tem de liderar, baseado nas normas. Cria direitos, mas também cria obrigações. Então, essa é a base e as contribuições de Max Weber para a teoria geral da administração, para os conhecimentos teóricos dentro dos primeiros pensadores clássicos. A administração, ela quebra com o modelo desenvolvido pelos primeiros pensadores da escola clássica, que foram esses que falamos até agora, e diz, opa, será que a administração é só isso? Será que a administração é só pensar na produção, na maximização de resultados? E as pessoas, aonde é que estão? Então surge uma abordagem que é chamado teoria dos recursos humanos, abordagem humanista da administração, que teve como principal pensador um autor chamado Elton Mayo. Elton Mayo, ele vai para dentro de uma fábrica lá da Western Electric e desenvolve um estudo denominado de estudo da Hawthorne. E ele identifica que os fatores físicos e organização do trabalho pouco influenciam dentro do resultado produtivo, que existiam outros elementos, que existiam outras características que eram inerentes ao indivíduo, como grupos informais, que grupos informais são os nossos amigos. Estamos dentro de uma sala de aula, geralmente existem pessoas com que nos identificamos, e isso formamos um grupo informal. Dentro do trabalho existem pessoas com que passamos a ter um relacionamento de amizade, e isso é um grupo informal. E esses grupos informais estão presentes em todas as organizações e faz parte. E o gestor ele precisa perceber esses grupos informais. Ele precisa perceber que o homem ele não é movido só por dinheiro, que era o conceito que Taylor Fayol desenvolve, que é do homem econômico, do homos econômicos. E Elton Mayo, ele, a partir da teoria, abordagem humanista, ele diz, opa,
O homem, ele tem relações sociais, então esse homem é um homo social. Se o filho dele está doente, ele vem para dentro da indústria, ele vem para dentro da fábrica, preocupado, isso influencia na produtividade dele. Então existem outros fatores para além do ambiente interno da empresa, para além do que o gestor ele planeja de organização da produção, que podem comprometer o nível do trabalho desse homem. Então, surgem os estudos sobre comportamento organizacional, comportamento dos indivíduos dentro das organizações. E comportamento e diferenças individuais fazem parte. Então, a gente apresenta aqui dois elementos, o do comportamento e diferenças individuais e comportamento coletivo e processos interpessoais, que consiste na interação desse indivíduo em grupo. Então, individualmente, o indivíduo ele percebe, individualmente esse indivíduo ele tem a sua personalidade, pessoas são tímidas, pessoas são mais extrovertidas. Individualmente, indivíduos eles têm competências que são divididos em conhecimentos, em habilidades e aptidões, ou seja, destreza física. Existem pessoas que jogam futebol melhor do que outras. Dentro de uma organização policial militar, por exemplo, existem policiais que atiram melhor do que o outro. Dentro de um processo de sala de aula, existem professores que terão letras mais bonitas do que o outro, e isso são habilidades. E também faz parte das competências, atitudes, interesses e valores. E estilo, que aí temos liderança e níveis de motivação. Cada pessoa se motiva. A empresa ela pode gerar estímulos, mas a motivação é um processo inerente, específico do indivíduo. E as organizações também têm, as empresas também terão comportamentos coletivos e processos interpessoais, como cultura. Cultura é algo que define uma sociedade, também define uma organização. Cultura nordestina, pamonha, milho verde, canjica. Cultura japonesa, sushi, cultura africana, terão as suas características. Assim como toda empresa tem uma cultura. O clima é outro elemento, certo, de comportamento coletivo. O clima como é que está o clima hoje na organização? Rapaz, o chefe hoje acordou chateado, está brigando com todo mundo. O clima fica tenso. Ah, o chefe hoje veio com novas ideias e está motivando as pessoas a buscarem novos desafios, novos interesses, novas metas e construindo de forma coletiva. Isso é o clima. Existem grupos informais, existe o processo de comunicação que precisam ter emissor, receptor, canal, e isso envolve um conjunto de pessoas. Existe o processo de liderança. O estilo de liderança depende do líder, mas o processo de liderança impacta todo o grupo, todas as pessoas que compõem aquele grupo. E, por fim, o processo de motivação, que é aonde a empresa entra, em gerar estímulos para que o indivíduo ele possa se motivar ou não. Dentro desses enfoques comportamentais que estão dentro da abordagem humanista, temos duas linhas: estudos que veem as pessoas e estudos que veem as pessoas como membros de grupo, indivíduos e grupo de pessoas. Então, esses estudos buscam identificar competências, habilidades, atitudes e traços de personalidade. Para quê? Para que a organização possa colocar o indivíduo certo para fazer a atividade certa. Estudos de pessoas em grupos. Aí as organizações veem
processo de motivação, qual é o líder ideal para cada nível da organização, para cada setor da empresa, desenvolver dinâmicas grupais, processo de comunicação e construção de cultura. A cultura dentro de uma linha mais de administração, uma pegada mais administrativa, ela pode ser gerenciada. E os líderes, por meio de crenças, de valores, podem influenciar pessoas para construir uma boa cultura organizacional para aquela empresa. Então, o enfoque comportamental, ele se divide nessas duas grandes áreas. Estuda o sujeito, o indivíduo, e estuda as pessoas como membro de grupo. A outra teoria que eu vou falar um pouco para vocês é o enfoque sistêmico. Ele inicia entre a década de 30, 40 do século XX, 1930, 1940, e começa a ver a organização como um sistema aberto. A organização, ela gerencia as atividades, ela organiza o processo de produção e de administração interna, mas essa empresa, essa organização, ela recebe influência de outros agentes externos, como o governo, como a economia, como o nível de desenvolvimento tecnológico, como fatores ambientais e naturais, um enchente, uma catástrofe natural, influencia a dinâmica dessa organização. Então, esses pensadores da administração, eles começam a ver a organização como um sistema aberto, que vai receber influência direta do ambiente fora da empresa, desses marcos legais. Um exemplo, a pandemia, o momento que estamos vivendo hoje, quando houve todo o processo de quarentena e que as organizações, as empresas precisaram fechar, foi uma influência de uma política governamental diretamente no dia a dia, nas atividades desenvolvidas por aquela empresa. Ela teve que passar um tempo fechado e o governo ele precisou identificar programas de incentivo para que essa organização ela não venha a falir. E isso foi como esses pensadores de enfoque sistêmico, que é a terceira grande teoria da administração, eles passam a ver a empresa. Então, eles dizem que a organização é um sistema feito de um sistema técnico e um sistema social. Eu tenho uma estrutura técnica, mas eu também tenho pessoas. Os sistemas influenciam-se mutuamente, tanto o técnico influencia o social, quanto o social influencia o sistema técnico. Como a organização ela vai interagir com ambientes. E, por fim, o papel da administração, o administrador, nesse caso, é cuidar do desempenho global do sistema, manter esse sistema em equilíbrio. Gerar um grande gestor, ele, mesmo sem ter uma previsão exata que teria uma pandemia, ele deveria ter pensado que em algum momento pode ocorrer algum tipo de catástrofe ou problema que a organização ela precisa ter uma reserva de recursos para sobreviver nessa mudança repentina de cenário global. Então, o papel do administrador é fundamental dentro do enfoque sistêmico. E, pessoal, é isso aí. A nossa aula de hoje trouxemos as principais escolas da primeira metade do século XX. Na próxima aula, iremos avançar nas nossas discussões e aprender um pouco sobre as próximas escolas. Agradeço a atenção de todos. Tenham todos um ótimo momento de estudo. Leiam os textos que estão disponibilizados lá na plataforma e um abraço para todos. Até a próxima aula.